Boa tarde, nós continuamos aqui nos nossos estúdios na Fenatran, Brasil Caminhoneiro, entrevistas com empresários, com executivos das principais empresas da área do transporte de cargas. Nós estamos recebendo aqui agora o presidente da CTF Technologies do Brasil, o Ariel Halpern. Bem-vindo e uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado por nos receber aqui no programa. É uma honra a gente estar aqui com vocês, prestar um pouco de esclarecimentos ao público transportador e ao público em geral, né? Porque tem muitas novidades aqui na FETransporte, muitas novidades estão surgindo na área de transporte. O caminhoneiro agora é uma pessoa muito mais importante, né? Com essa nova regulamentação da NTT. O caminhoneiro ganha status, isso é bom para o país, é bom para os caminhoneiros, é bom para as empresas de transporte, é bom para os embarcadores. E estamos aqui para fazer alguns esclarecimentos, explicar o que nós fazemos. Bom, vamos falar um pouquinho da empresa CTF. Todo caminhoneiro, não existe mais caminhoneiro no país que não conheça o CTF, já se matou a curiosidade há muito tempo. Mas poucos deles sabem o que significa uma empresa com esse tipo de tecnologia. Então, a CTF, ela iniciou as suas atividades há mais ou menos 18 anos atrás, onde nós firmamos uma parceria exclusiva com as duas maiores distribuidoras de combustível, que é a Petrobras e a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga. E o objetivo, inicialmente, quando nós desenvolvemos essa tecnologia, era exatamente trazer facilidades para o transportador brasileiro. E o transportador brasileiro, ele tinha e ainda tem muitos problemas para poder transportar cargas com segurança. E também tem problemas financeiros, porque vocês imaginem que o transportador, quando ele pega uma carga para transportar, ele recebe o valor desse transporte, no melhor dos casos, em 45 e 60 dias. E ele tem que pagar o posto a cada dezena, a cada semana. Então tem uma falta de capital de giro bastante importante. A primeira lacuna que o CTF veio preencher é exatamente trazendo capital de giro através das nossas parcerias com o Bradesco e com o Banco Itaú para o transportador. Nós criamos na época o primeiro capital de giro rotativo para compra de combustível do mundo. Não existe no mundo ainda hoje um capital de giro rotativo para compra de combustível. E o que é isso? O transportador, ele adquire o seu combustível nos postos CTF da Petrobras e da Ipiranga, e se ele não tiver dinheiro no dia do débito para pagar, o banco, Bradesco e Itaú, pagam a conta para ele para o posto, ele continua girando, ele então pode aguardar para que os embarcadores o paguem, e então ele pode trabalhar com mais tranquilidade, não precisa mais ficar com aquela preocupação de cada 7 dias, 10 dias pegar empréstimos. É uma espécie de crédito pré-aprovado. É um crédito pré-aprovado para entrar no CTF. Nós damos com o banco um limite de crédito para o transportador. Suponhamos que o transportador ele tem um limite de R$1 milhão e ele vai utilizando esse limite como ele quiser. Se ele não tiver dinheiro na conta, como eu disse antes, o banco vai lá e paga, quando tiver, ele vai lá e deposita. Isso permite que o transportador, inclusive, ele faça com o posto algumas negociações especiais. O CTF permite que cada transportador estabeleça preços diferenciados e prazos diferenciados para pagar nos seus postos. Então, se um transportador ele tem, por exemplo, um acúmulo de recebimentos no final do mês, através do CTF ele pode combinar com os postos que ele vai pagar só no final do mês. E se ele tiver um volume garantido alto em cada um desses postos, ele também pode pleitear ao dono do posto um desconto nos preços que se paga normalmente. Uma outra vantagem que o CTF proporciona através do equipamento que é colocado no caminhão é que nós temos o controle absoluto dos horários de abastecimento, temos o controle absoluto da distância percorrida com o caminhão, das paradas dos caminhões, e nós então trouxemos uma ferramenta de gestão para as transportadoras, que é o período desses 17 anos de trabalho,
trouxe vantagens para algumas transportadoras na ordem de 30% de economia, tanto na utilização do combustível, tanto na parte da gestão. Imaginem vocês que antes do CTF, um transportador, só depois de 15 ou 20 dias que o caminhão voltava para a base dele, é que ele poderia verificar se o motor estava desbalanceado ou não, se necessitava de uma calibração ou não. Hoje, com o CTF, a cada abastecimento, o transportador enxerga online a média quilômetro-litro. Então, se o motor estiver desregulado, imediatamente ele já pode mandar uma mensagem para o motorista pedindo que se calibre esse motor. Nós também temos um serviço de mensageria em que a transportadora pode entrar em contato com o motorista constantemente. E, em função disso, nós temos hoje quase 3.000 pontos de abastecimento no país, servindo as principais transportadoras do país, somos líderes de mercado. E agora nós estamos criando uma plataforma específica para o caminhoneiro, para colocar na mesma plataforma do CTF, do transportador, um pedacinho do nosso site onde ele vai poder controlar a emissão da carta frete para o motorista que trabalha para essa transportadora. Então, na mesma plataforma, com as mesmas facilidades de crédito e financiamento, com o mesmo aplicativo, a frota vai poder controlar o seu próprio caminhão e poder controlar também os fretes por ela contratados, sejam elas de motoristas autônomos, sejam de empresas jurídicas pequenas e, eventualmente, controlar até agregados que trabalhem para essa transportadora. A CTF, para poder oferecer isso ao público, tem aproximadamente 600 funcionários no Brasil. Nós temos filiais em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza. Nós temos uma rede de apoio e mais de 150 postos Petrobras e Ipiranga para fazer a manutenção e calibração dos nossos equipamentos, porque o nosso lema é servir o transportador e servir o caminhoneiro. Ou seja, o que nós queremos? Que o transportador e o caminhoneiro, quando adotarem o serviço CTF, não se preocupem com dinheiro, não se preocupem com combustível, não se preocupem com a gestão. Deixa isso para nós, a gente faz isso para vocês e vocês têm que procurar clientes para transportar. Um caminhoneiro que chega, encosta ali seu caminhão no posto, ele vai saber como opera o sistema do CTF. Porque ele vai dizer, não, como é que é? Isso nos perguntam muito, não é? Curiosidade, como é que funciona o sistema? Então, o sistema CTF, ele é um sistema que foi criado para ser utilizado sem nenhuma interveniência humana. Nós instalamos um chip no caminhão, esse chip está ligado no odômetro, portanto, tudo que é marcado no odômetro é registrado nesse chip online, e desse chip sai uma antena que é instalada no bocal do tanque do caminhão. Nos postos Petrobras e Ipiranga, que tem CTF, e na rodovia a grande maioria possui, nós temos as bombas e no bico da bomba tem uma antena. E essa antena, no bico da bomba, está ligada a um equipamento que nós instalamos no escritório do posto. Quando o posto recebe um caminhão que tem CTF de uma transportadora ou um caminhão, basta o frentista inserir o bico da bomba dentro do tanque do caminhão e o bico da bomba, através da antena, interroga a antena do caminhão. Quem é você? Ah, eu sou da transportadora X. Ah, você está autorizado a abastecer nesse posto? Você tem uma cota para abastecer nesse posto? Esse horário que você está abastecendo, você pode abastecer? Quantos litros você pode abastecer? Tudo isso é feito eletronicamente, em exatamente 3 segundos, se comunicando com a sede da CTF, e se o abastecimento for liberado, basta o frentista apertar o bico da mangueira, o combustível ele entra dentro do tanque daquele caminhão. Se porventura, no meio do abastecimento, o frentista retirar o bico e aí as antenas não se comunicam mais, nós interrompemos o abastecimento imediatamente. Então nós garantimos para o transportador
que o combustível que ele está pagando entra necessariamente no tanque daquele veículo autorizado. E mais do que isso, como nós captamos os litros e o valor da transação diretamente da bomba, não existe interveniência humana. O motorista não precisa assinar a nota fiscal, ele simplesmente parou, frentista inseriu o bico, abasteceu, não precisa assinar nada, vai embora, tudo está registrado eletronicamente e o transportador imediatamente enxerga isso no site da CTF. Para o caminhoneiro também é uma vantagem, ou seja, ele não precisa carregar dinheiro, a vida dele fica mais simples, né? O caminhoneiro, além de não precisar transportar dinheiro, o caminhoneiro também não fica refém de uma discussão de preço com vários postos. Ele não precisa perguntar se é o preço do combustível à vista, se é a prazo, porque o combustível do caminhoneiro já foi negociado numa transação entre a transportadora e o próprio dono do posto, porque o posto dá crédito e como ele tem um crédito garantido pela CTF, pelos bancos Itaú e Bradesco, ele pode dar preços mais acessíveis e a combinação que nós temos com os postos é de que todo caminhoneiro e todo frotista, quando abastece pelo CTF, necessariamente recebe o combustível diesel como se fosse o preço à vista. Então, o caminhoneiro não tem o desgaste de discutir o valor do combustível, quanto tem que abastecer, quanto não tem que abastecer. Ele simplesmente para o caminhão, insere-se o bico, verifica se a cota, combustível é dado ao caminhoneiro, ele parte, vai embora e vai trabalhar. Ari, de vez em quando eu tenho recebido consultas de caminhoneiros que são autônomos, perguntando se não vai existir nunca um sistema para o próprio autônomo também ter esse tipo de trabalho. Então, você me apanhou aqui numa novidade que nós vamos lançar o mês que vem, mas eu vou aproveitar o programa já para informar vocês. Nós estamos lançando agora um sistema para o próprio caminhoneiro. É um sistema que poderá ser financiado e também poderá ser pré-pago, aonde ele vai poder entrar no site da CTF, ele vai poder pré-pagar, ou nós vamos dar um crédito para ele e ele terá exatamente as mesmas facilidades que o transportador. Ele vai poder negociar preços, vai poder negociar prazos e terá condições, com certeza, de adquirir combustível com as melhores condições possíveis do mercado. Essa é uma garantia da CTF para o caminhoneiro. Uma boa notícia, sem dúvida nenhuma, para o nosso pessoal que está sempre nos acompanhando aí no trecho. Te pergunto uma coisa, nós estamos vivendo uma grande mudança realmente no país. O país está com uma economia mais saudável, há um certo otimismo geral. O CTF enxerga aí esse futuro também com algum otimismo? A CTF enxerga com bastante otimismo e a nossa história prova isso. Porque a CTF é uma empresa que cresce uma média de 30% ao ano. Cada vez mais nós temos mais postos aderindo ao sistema CTF, mais caminhoneiros, mais frete, mais empresas transportando produtos. E a CTF é um balizador da economia, porque como nós temos frotas nos vários segmentos divididos na CTF, a gente tem acompanhamento econômico da aceleração da economia em cada um dos segmentos. E o que a gente tem verificado nesses últimos 14, 15 meses é uma aceleração extremamente positiva para o país. Logicamente, e aí é meu lado economista, a gente precisa tomar certos cuidados quando é uma aceleração econômica um pouco demasiadamente agressiva. Mas eu tenho certeza absoluta que o governo tem instrumentos bastante importantes, instrumentos fiscais, instrumentos monetários, para poder balizar isso e garantir a continuidade desse crescimento. Vocês veem aí por aí essas isenções que se dão para veículos, para caminhões, financiamentos do BNDES para aquisição de caminhões, esse programa de melhora das estradas, o dinheiro que está sendo colocado em disponibilidade para a indústria, tudo isso faz com que a economia acelere e, sem dúvida, a transportadora e o caminhoneiro é que carrega toda essa economia pelo país. Eu não sei se vocês sabem,
mas 62% de todo o PIB brasileiro é transportado por caminhões rodoviários. E para os próximos 10 ou 15 anos, esse patamar de 60% não vai descer, ou seja, pelo menos 60% do PIB vai continuar a ser transportado pelo transporte rodoviário de carga. Bem, Ari, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa Brasil Caminhoneiro. E é interessante que quase todos os entrevistados que nós temos conversado aqui, sejam eles de grandes montadoras, de empresas produtoras de insumos, de implementos, etc., estão também com essa mesma visão bastante otimista em relação ao futuro do Brasil. Obrigado pela presença e uma boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado.